por trás da farda existe uma pessoa. Isso é muito importante para o jovem que está aí se preparando para um concurso, que muitas vezes ele olha para nós e parece algo muito distante para ele. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra numa escola pública há alguns anos. Então, ali formamos todo o ensino médio da escola e o ensino fundamental 2. E lá na época, por ser um bairro mais humilde, eles não conseguiam se ver numa carreira militar. Então, para isso que me chamaram lá, para mostrar para eles que por trás daquilo tudo tem uma pessoa também com suas dúvidas, né, que também teve lá momento de ansiedade, também achava que não conseguiria. Então, basicamente foi isso. A minha história na Marinha foi essa pergunta, né? Como foi o processo ali? O meu pai é militar e eu nunca quis ser militar. Na verdade, eu estava totalmente longe disso. Eu me preocupava porque chegava o ano do alistamento e o meu pai, na época, comandava um quartel do Exército lá em Belém. E ele já falou, vou te puxar lá pro quartel. E eu fiquei pensando, imagina você sendo soldado, filho do comandante. Que isso? Eu ia passar umas no alojamento, né? Eu falei, não, isso aí não pode acontecer de jeito nenhum, né? E aí, meu irmão, ele tentou por várias vezes entrar na Marinha. Colégio Naval, depois ele acabou entrando pela EFON, que é a Escola da Marinha Mercante, que fica lá em Belém, no Ciaba. E aí, então, quando eu fiz 16 anos, né, que meu pai chegou, nunca fui um cara muito bom de estudos, né? Eu passava, né? Não gostava e tal. E aí ele falou, e aí, cara, qual a ideia, né? Vai chegando uma idade que tu chega pro teu filho, né? E tem que falar sério. Aí eu falei, eu vou fazer um concurso pra Marinha. Mas assim, foi uma coisa que veio, né? Não é aquele... Eu vejo muito pessoal me pergunta hoje, é meu sonho e tal. Pra mim foi... Ele me fez uma pergunta, eu respondi. E aí comecei a estudar. Entendi logo no início que a minha formação tradicional não seria possível. Eu tinha finalizado o ensino médio naquele ano. Isso foi em 93 eu terminei o ensino médio. E sabia que não ia ser possível. Quando comecei a ver que meu irmão, que era muito mais inteligente que eu, sempre foi um cara estudioso, não conseguia passar, aí eu fui atrás de um curso. Sim. E lá em Belém tinha um curso muito importante, o mais famoso chamava Ideal. Só que era um curso caro. Mas eu fui lá assim mesmo. Né? Aí cheguei lá, descobri que lá eles faziam vários desafios de provas, né? Se você fizesse ali um simulado, você teria desconto. E aí eu fiz um desses, consegui um desconto de 70% na época. Que isso? E aí começou o estudo. Então, basicamente foi isso. Aí, durante o processo, né, de preparação, que a maioria, acredito que seja o grande forte aqui do seu canal, tive que me reinventar muito. E me perguntam muito hoje, né? E eu acredito. Quando você fala assim, é capitão de mar e guerra, às vezes eu penso, cara, como é que eu passei no concurso da Escola Naval? Caraca. Porque realmente é uma coisa de louco. E aí eu fico tentando voltar no tempo para entender o que aconteceu. Porque me perguntam, comandante, como é que faz para passar nesse concurso e tal? E aí eu me lembro que na época, a gente morava numa casa de esquina e todos meus amigos passavam ali. Quando saíam, quando voltavam em algum lugar. E eu sempre estava ali. Então eles passavam ali 2 da tarde, eu já estava ali. Passavam 2 da manhã, eu ainda estava ali. O cara passava no outro dia e sempre me chamava, vamos sair, vamos sair. E eu falo pro pessoal, foi um ano inteiro que eu não tive vida social nenhuma. Sem namorada, sem nada. Eu tive sorte de não ter mídias sociais, então eu não sofri desse mal. Mas quando o cara me pergunta o que eu recomendo, eu falo, primeira coisa, eu recomendo você sair. Se você está me perguntando Sai um pouquinho, né? isso nas mídias sociais, é um problema. Você tem que saber administrar isso, porque isso vai te tirar realmente do foco. E aí, no final, dei sorte, né? Acredito, estudei muito. O que me ajudou demais é que na minha turma, eu acho que esse foi o diferencial, né? Tinha um garoto lá que ele era muito inteligente. E ele cismou comigo, eu não sei porquê. Então ele chegava perto de mim e, pô, e aí, cara? Faz essa questão aqui. E eu vi as questões, eu falei, onde é que esse cara aprendeu isso, cara? Eu falei, cara, como é que faz essa porra? Aí comecei a estudar comprei livros, né? Por fora, matemática elementar, comecei a estudar tudo aquilo, para ficar no nível desse cara. E aí fui ficando junto com ele, tal, e no final, não cheguei no nível dele. O cara era inteligentíssimo. Caraca. Mas isso serviu para me puxar para cima. Tem uma frase de um lutador de MMA, vou tentar lembrar aqui agora, que ele fala o seguinte, se quiser ser grande, todo lutador deve. Onde ele coloca lutador, pode ser, né, o dono de um podcast, um jovem que vai fazer um concurso. Ele fala o seguinte, você tem que ter alguém superior com quem aprender. Então, você tem que encontrar um cara que te desafia você ir além. É o seu mentor. Na minha época, era esse cara. Eu não sabia disso, nem ele, mas ele foi o meu mentor.
Depois você deve ter alguém inferior a quem ensinar. Então, isso me ajudou também, porque na escola eu sempre ajudei outras pessoas. Não sabia que isso me ajudava, mas quando você estuda para ensinar, você aprende ainda mais. E a última parte, alguém do mesmo patamar para se comparar. Essa parte é muito importante, porque o normal é você querer se comparar com pessoas que estão no nível muito acima do seu. E como você não alcança, por isso eu comecei falando isso, né, de saber que tem uma pessoa por trás, você se frustra e desiste. Ah, isso não é para mim. Mas tem que se comparar com pessoas do mesmo nível que você. Então, encontra um cara superior para você se espelhar e aprender. Encontra alguém inferior para você ensinar e alguém do patamar para se comparar. E foi assim que começou a minha carreira na Marinha. Eu fiz o concurso. Concurso são 2 fases. Na primeira fase, que foi na escola, na EFON, lá no Ciaba, né? No Ciaba, tinham várias salas lotadas. E na segunda fase só tinha uma sala com 4 cabeças dentro. Caraca! E esses 4 caras eram da mesma sala. E esses 4 caras passaram para a escola naval. Um era esse garoto, o outro era eu e mais 2. E um entrou na Marinha comigo, que é o Fábio, e esses outros 2 não. Porque o meu, inicialmente, a gente queria ir para o ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Eu gostava muito dessa parte de engenharia, da parte de exatas, mas a escola naval veio antes. Eu falei, eu vou nesse negócio de... Passei e vou, e ficar bem indo. Então, foi assim que começou a minha história. Eu sempre gosto de falar aqui quando eu venho, né? Que quando eu passei nesse concurso em Belém valorizava muito essa questão de... Igual é hoje, né? Sim. Só que naquela época lá, não era muito comum. Eles colocavam outdoor. Aí tinha minha foto no outdoor. Caraca, parabéns, aprovado. E aí, naquilo ali, eu me achava... né? Eu sou um cara incrível, né? Passei na escola naval e tal. E aí, quando eu cheguei na escola naval, eu saí de Belém achando que eu era um cara excepcional. Mas quando eu cheguei na escola naval, o meu número era 176. Ou seja, na minha frente tinham 175 pessoas ainda. Então, eu era um dos últimos da turma. Então, eu me achando incrível e foi